Fala investidores, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Monteverde e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o resultado da Gerdau, a maior produtora de aços do Brasil e uma das maiores produtoras do mundo. A empresa em 2020 apresentou um lucro líquido 86% maior do que em 2019, então a gente vai entender como que esse resultado aconteceu e se teve algum parâmetro aí diferente que a gente precisa entender melhor antes de investir na empresa. Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa também o sino das notificações e me siga lá no Instagram, @Crescendo Patrimônio, lá tem conteúdo diário sobre investimentos para vocês e também alguns memes para a gente dar uma risada sobre o mercado financeiro. Então, enquanto roda a vinheta, 4 segundos, você se inscreve no canal e bora pro vídeo. Bom, então vamos lá, investidores. Hoje a gente vai falar sobre uma empresa que eu particularmente acho fantástica, não só como investidor, mas também como pessoa. Para quem não sabe, eu sou formado em Engenharia de Materiais e Manufatura pela USP de São Carlos e enquanto eu estava na graduação, eu tendi um pouco mais para o lado de metalurgia. Então eu sou basicamente um engenheiro metalúrgico. E dentro da metalurgia a gente ouve falar bastante sobre a Gerdau, que é uma empresa referência aqui no Brasil quando a gente fala de aços, e não só no Brasil, mas também no mundo. A Gerdau é uma empresa brasileira, porém ela tem operações também fora do Brasil. Ela é uma grande produtora e exportadora de aços. Então, como vocês já podem imaginar, a empresa ela tem uma parte da sua receita em dólar e isso já explica um pouco do ótimo resultado que a empresa teve no ano passado. Mas antes da gente entrar no resultado financeiro, eu preciso explicar uma diferença que a Gerdau tem entre muitas outras empresas dentro da Bolsa de Valores, é que a Gerdau ela possui 4 tickers dentro da Bolsa de Valores. A Gerdau ela possui os tickers GGBR3, GGBR4, GOAL3 e GOAL4. Os tickers GGBR são da GOAL SA, que é basicamente a controladora de todas as operações da empresa, e os tickers GOAL3 e GOAL4 são da Gerdau Metalúrgica, que tomam conta de 47,5% da Gerdau SA e de 28,5% da Villares Metals, que é uma outra empresa de siderurgia. E aí, tentando traçar um paralelo, as ações da Gerdau e da Gerdau Metalúrgica são mais ou menos como as ações do Itaú e da Itaúsa. É mais ou menos a mesma coisa que acontece dentro da Gerdau. É claro que tem uma diferença de preço e de liquidez dentro das ações. As ações da GGBR são um pouco mais caras e têm mais liquidez, são mais procuradas para ser negociadas dentro da Bolsa de Valores, enquanto as ações GOAL são um pouco mais baratas. As ações GGBR são negociadas hoje na faixa de R$30, enquanto as ações da GOAL estão na casa de R$11, R$11,50. É mais ou menos também a diferença de preço que acontece entre Itaú e Itaúsa. E um último comentário antes da gente entrar no resultado financeiro da empresa. Eu estou fazendo esse vídeo sobre a Gerdau não é porque eu sou engenheiro e gosto da empresa, mas é porque eu comparei ela com outras empresas do setor metalúrgico. Eu comparei as ações da Gerdau Metalúrgica e da Gerdau SA com as ações da Uzi Minas e da CSN, que são outras grandes empresas de siderurgia no Brasil. E quando a gente faz essa comparação dentro do Status Invest, as ações da GOAL são as que estão mais descontadas e as que são colocadas em primeiro lugar dentro do ranking que o site faz pra gente. E pensando em diversificação de carteira, é interessante ter empresas de todos os setores. É claro que isso não significa para a gente comprar as ações da Gerdau agora, mas é uma empresa que eu estou de olho para investir no curto prazo. Agora sim, entrando no resultado financeiro da Gerdau, ele é muito posicionado porque muitas indústrias também tiveram bons resultados no ano passado, inclusive WEG e Home, que são indústrias que precisam de aço, dependem do aço para fazer suas operações. Inclusive tem um vídeo recente aqui sobre a Home, eu vou deixar nos cards para vocês acompanharem, caso vocês queiram. E só um comentário, depois que eu gravei o vídeo da Home, as ações subiram 30%. Coincidência? Talvez, mas só o destino poderá dizer. Vamos fazer o teste aqui com o vídeo da Gerdau. E se você estiver acompanhando o vídeo até aqui, se inscreve no canal, isso ajuda bastante a gente a alcançar mais pessoas e ajudar mais pessoas a investirem melhor e por conta própria. Bom, a produção de aço da Gerdau no quarto trimestre do ano passado cresceu 14% em relação ao quarto trimestre de 2019 e cresceu 5% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Então a empresa veio de um crescimento aí até que interessante, mas no consolidado do ano de 2020 a produção de aço caiu 2%. Isso é muito explicado por conta do momento que nós estamos passando, principalmente no começo do ano passado, que foi os momentos que a empresa ela teve a pior produção de aço no ano, que foi no primeiro e no segundo semestre, por conta do que está acontecendo. Ainda era o começo, muitas pessoas não sabiam onde que ia parar, como que a gente ia conseguir continuar produzindo e fazendo as coisas, então isso impactou bastante a produção de aço. Lembrando que a Gerdau ela tem produções de aço não só no Brasil, mas também em outros países. Em outros países foram muito afetados, lá tiveram lockdowns um pouco mais severos do que aqui no Brasil, então isso impactou bastante a produção de aço, além também da falta de insumos. Então a gente está passando por uma escassez de insumos, a inflação vem subindo muito por conta disso também, e isso afetou também o setor de aços, porque para a gente produzir aço a gente não precisa somente de ferro e de carbono, a gente precisa também de diversos outros metais e minérios para a gente misturar ali no aço e fazer um aço de melhor qualidade. E aí com essa falta de insumos, impactou diretamente a produção da Gerdau. As vendas de aço cresceram 5% em relação ao quarto trimestre de 2020 e cresceram 1% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. No consolidado do ano as vendas caíram 5%, e isso é pelos mesmos motivos que eu expliquei acima.
Agora, um ponto de grande destaque no relatório gerencial da Gerdau é que o EBITDA da empresa ficou em 5,2 bilhões de reais, um crescimento de 64% em relação ao ano de 2019. A margem EBITDA da empresa ficou em 11,8%, o que é uma margem muito interessante para uma empresa metalúrgica que normalmente operam com margens um pouco mais baixa. Então, nesse setor, se a gente tem uma empresa que tem uma margem um pouco mais interessante, uma eficiência maior, isso é muito bom porque a empresa ela consegue ter lucros cada vez maiores. E olhando o lucro líquido da Gerdau no ano passado, ele ficou em 2,4 bilhões de reais, o que mostra um crescimento de 86% em relação ao ano de 2019. É esse mesmo resultado, eu também assustei quando eu olhei, e vai assustar ainda mais quando eu mostrar a comparação entre o quarto trimestre do ano passado com o quarto trimestre de 2020. Mas a gente precisa lembrar que no ano de 2019 a Gerdau teve um resultado bem ruim em comparação com o ano de 2018. Então, quando a gente compara 2020 com 2018, a gente vê que o resultado do ano passado ele foi mais ou menos em linha com o 2018. Ele apresentou até uma queda, mas é uma queda quase que inexpressiva. Então, por isso que é importante a gente olhar não só o último relatório gerencial da empresa, mas olhar pelo menos nos últimos 2, 3 anos para a gente ter um histórico real de como anda a saúde financeira da empresa. Porque se chega alguém e olha somente o relatório do ano passado, a gente vai achar que a Gerdau está voando. O crescimento no lucro líquido de 86% é extraordinário. E comparando agora no quarto trimestre de 2020 com o quarto trimestre de 2019, o lucro líquido aumentou 1.878%. É isso mesmo, na hora que eu vi esse resultado, esse sim eu quase caí da cadeira. É um crescimento absurdo quando a gente compara o último trimestre de 2020 com o último trimestre de 2019. Na hora que eu estava olhando, eu olhei 2, 3 vezes, tentei entender se era isso mesmo, se tinha algum fato não recorrente, mas é que realmente o ano de 2019 para a empresa foi bem ruim. Então a gente precisa sempre comparar pelo menos 2 ou 3 relatórios gerenciais de anos diferentes para a gente ter uma ideia real de como anda a empresa. E um ponto que explica bastante também as receitas da Gerdau é que no ano passado o dólar se valorizou muito em relação ao real e como a gente sabe a Gerdau é uma empresa que exporta muito aço e também tem produções de aço fora do Brasil. Então ela tem boa parte de suas receitas em dólar e isso explica bastante esse aumento de receita. E também um ponto que eu vou explicar já já é que a empresa ela recomprou parte das suas dívidas que ela tinha em dólar e isso diminuiu bastante o endividamento da empresa e melhorou bastante a saúde financeira. Ainda assim, vale lembrar que na última década, entre 2010 e 2020, a Gerdau teve prejuízo durante 3 anos, 2015, 2016 e 2017, muito por conta da crise de 2014 e 2015, que abalou bastante a economia do país em geral, e o setor de aços é um setor bem difícil de se recuperar, porque exige bastante investimentos e uma produção muito alta para conseguir ter boas margens de lucro. Então, por isso a empresa teve prejuízos durante esses 3 anos, mas desde 2018 a empresa tem lucros e ela paga dividendos desde 2018. O payout da Gerdau é de 30%, não é um payout tão elevado assim, mas é uma empresa que distribui uma parte de seus lucros para os acionistas, e isso na minha visão é muito interessante. Eu sei que tem gente que não gosta tanto assim, prefere que a empresa reinvista todo o seu lucro, mas eu acho interessante receber pelo menos uma parte dos dividendos. E só um comentário para quem gosta, nos últimos 3 anos a média de dividendos da Gerdau foi de 32 centavos por ação nas ações da GGBR. As ações da Goal acompanham o dividend yield da GGBR e ela pagou em média 9, 10 centavos por ação nesses 3 anos também. Comentando agora sobre a dívida líquida da empresa, a dívida líquida da Gerdau está em 9,8 bilhões de reais, o que dá mais ou menos 1,25 o EBITDA atual da empresa, e esse é um patamar de dívida bem saudável. A empresa dá um guide de dívida líquida sobre EBITDA de no máximo 1,5%, que é o patamar que a empresa considera saudável. Na minha opinião, uma dívida líquida sobre EBITDA de até 2 é uma dívida líquida muito controlada e bem estável, e no patamar de 1,25% para mim é uma dívida excelente. Ainda mais levando em consideração uma indústria desse porte, que é uma indústria que tem margens bem baixas, como eu comentei agora, o EBITDA é 11,8%, e também exige uma produção muito elevada para conseguir ter bons lucros. Então essa dívida é uma dívida, na minha visão, muito boa. E também vale ressaltar que boa parte dessa dívida é de longo prazo. Quando a gente olha aqui no relatório gerencial, a maior parte dessa dívida vai ser paga a partir de 2027, cerca de 8,8 bilhões de reais dessa dívida vão ser pagos somente após 2027. Então até lá a empresa ela pode conseguir um caixa bem forte, melhorar bastante suas operações para conseguir amortizar essa dívida. E por fim, eu gostaria de comentar sobre os investimentos da empresa, que é uma coisa bem interessante das empresas mostrarem dentro dos seus relatórios, é onde que elas pretendem investir e como elas estão investindo os resultados dela para conseguir melhorar cada vez mais a sua eficiência e expandir as suas operações. A Gerdau mostra no relatório gerencial um CAPEX de 3,5 bilhões de reais para esse ano de 2021 e boa parte desse dinheiro, cerca de 1,3 bilhões de reais, são para investimentos em tecnologias e expansão das suas operações. Então, cerca de 1/3 dos investimentos da empresa para esse ano de 2021 é em tecnologia
tecnologias e expansão das suas operações. Isso é muito importante. Vale lembrar também que boa parte desses investimentos são do acumulado do ano passado, que a empresa preferiu não investir por conta do momento que nós estamos passando e preferiu reservar esse dinheiro para esse ano de 2021. Mas ainda assim é um investimento muito grande em tecnologia, cerca de 1,3 bilhões de reais, que é claro pode trazer um aumento de eficiência muito interessante para a empresa e também um aumento de mercado, um ganho de market share bem interessante, trazer cada vez mais lucros para a Gerdau. Bom, sobre a Gerdau é isso, pessoal, uma empresa que eu realmente acho muito interessante, muito boa. Tem um ponto que me incomoda muito, porque é uma empresa do setor industrial, que é um setor que sofre bastante, principalmente aqui no Brasil. Então, normalmente, quando a gente passa por crises, é o primeiro setor a ser prejudicado, porque muitas pessoas param de investir, muitas empresas cortam bastante do seu investimento, e a Gerdau, como ela é uma empresa do setor primário, que fornece o aço, a matéria-prima mais básica para as outras indústrias, como por exemplo WEG e Home, é uma empresa que é bem afetada, então ela depende bastante dos ciclos econômicos, e isso é um ponto que pode ser um pouco preocupante, mas se a gente souber surfar esses momentos, a gente pode ter bons resultados com a empresa. E um ponto positivo também é que é uma empresa pagadora de dividendos, é claro que não é um dividend yield tão alto assim, ela paga somente 30% do seu lucro líquido e normalmente ela paga 3 vezes ao ano, no final de março, no final de maio e também no final de agosto. Então são mais ou menos esses 3 meses que ela costuma pagar dividendos. Mas é isso aí, pessoal. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham da Gerdau BR, se vocês já conheciam essa empresa, se vocês gostam das operações dela. E é isso aí, pessoal, o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like. Isso ajuda bastante a gente a alcançar mais pessoas e ajudar mais pessoas a investir melhor. E também ativa o sino das notificações, assim sempre que tiver conteúdo novo aqui sobre investimentos, vocês vão ser avisados. E não deixa de me seguir lá no Instagram, @crescendopatrimônio. Lá tem conteúdo diário também para vocês e a gente tem uma interação um pouco maior em tempo real. É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.